Qual é a ligação Jesus com o número 8? Você que clicou, acabou de entrar nesse vídeo, fica conosco até o final, que eu vou trazer para você toda a ligação de Jesus com o número 8. Eu sou o pastor Oséias, seja muito bem-vindo à Escola de Profeta. Estamos começando mais uma videoaula. Te espero logo depois da vinheta. Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor a todos aqueles que nos acompanham e a todos aqueles que estão nesta videoaula. Você que nos acompanha, já está nos acompanhando há muito tempo, muito obrigado por você fazer parte deste canal. E você que é a primeira vez, seja muito bem-vindo e eu te oriento que você faça parte também desse canal para que você tenha acesso a esse canal, você possa acessar nesse momento o nosso canal para você ver que temos repletos videoaulas, vários assuntos. Estamos estudando aqui a Cristologia e dentro da Cristologia estudamos a pessoa de Jesus. O nosso foco aqui, o nosso intuito é estudar e falar do nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Eu amo falar de Jesus. Se você também ama falar de Jesus Cristo e ouvir Jesus Cristo, deixa o teu like já em nossa videoaula e seja, participante e membro deste canal. Amém? Pois bem, bora comigo. Nós vamos aprender hoje Jesus e o número 8. Te levantei uma curiosidade, Já vou matar essa curiosidade com você nessa videoaula. Na aula passada, nós aprendemos e estudamos a palavra, o nome Jesus. Como que foi dado o nome do Senhor Jesus? Por quem foi dado o nome do Senhor Jesus? Se você quer saber, volta a essa aula passada e você vai estar aprendendo e vai ver que essa aula é muito informativa para crescimento da sua vida. Amém? Pois bem, hoje nós vamos tratar o mesmo verso que tratamos na aula passada, porém um assunto diferente. Vamos ler Lucas 2, Lucas capítulo 2, é importante que você pegue a sua Bíblia, ou pega aí o seu app onde você usa, para nos acompanhar essa leitura e esse estudo. É importante que você olha, os textos que estamos lendo, porque vamos fazer menção aqui desses textos. Lucas 2, do verso 21 ao 24, que diz assim: ao se completarem 8 dias, então aqui a palavra, 8 dias, a primeira palavra que é mencionada aqui em nosso estudo, nesse texto, ao Lucas 2, 21, 8 dias. Quando o menino foi circuncidado, deram o nome de Jesus, é por isso que nós temos a videoaula passada, deram o nome de Jesus, e foi em cima desse texto. E é nesse texto que vamos falar de Jesus e os 8 dias. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes de o menino ser concebido. Verso 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Presta atenção, irmãos, é bom que você também grava, tá? Toda vez que aparece segundo a lei, conforme está escrito na lei, e o verso 22 já apareceu a primeira parte ali, segundo a lei de Moisés. O verso 23 está aparecendo aqui, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Então é a segunda vez que aparece só aqui nesse texto que estamos lendo. Vou repetir o verso 23. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei. Um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Tá? Preste atenção que temos aqui 2 vezes que Jesus ele vai ao templo. Tá? Nós temos aqui a primeira vez ao verso 21. Jesus ele é levado ao templo. E nesse fato ocorrido que ele é levado ao templo,
O verso 21 diz que ao completar 8 dias do seu nascimento, ou seja, o menino tinha 7 dias de nascença. Quando se completou o 8º dia, José pegou o menino, José e não Maria. Maria permaneceu ali em sua casa, onde ela estava hospedada. E José leva o menino ao templo para quê? Para o menino fazer a circuncisão, ser circuncidado ao 8º dia de nascença, tá? E nesse ato da circuncisão, foi então colocado o nome de Jesus. Um nome tão maravilhoso, um nome infalível, um nome imutável. Se você quer saber tudo isso, como esse nome é infalível, volta ao passado e você vai ver que esse nome, ele é maravilhoso. O nome de Jesus já está embutido no nome dele, né? A característica dele de Salvador, o efeito de Salvador. Eita glória! Então veja que aqui no verso 21 está a primeira fato ocorrido que Jesus vai ao templo. E ele vai ao templo depois de quantos dias? Ao 8º dia. Obreiro da casa aqui, da igreja, marca aí, viu? Para ser circuncidado. E qual é a segunda fato que ele volta ao templo? O verso 22. Então são 2 fatos, tá, diferentes que ele vai ser levado ao templo. O primeiro, por José, ao 8º dia, para ser circuncidado. E ser dado o nome dele. O verso 22, a segunda vez. Vamos ler o verso 22. Passando os dias da purificação. Ou seja, parece que se passou mais dias. Não vai saber já que dia que é esse. Tá? Passando-se esse dia da purificação, o texto vai dizer o seguinte. Segundo a lei de Moisés. Ou seja, então está ordenado, lá no Antigo Testamento, né, vamos ler já, que alguns dias que era ordenado para que a mulher, essa referente à lei da purificação, não é para o menino e nem para José. Essa lei de purificação é para Maria. Por isso que Maria ela não vai no verso 21 com José e Jesus, porque ela tem que ficar certo dia ali, tá? Nós vamos ler já, vou deixar ali um pouquinho mais para frente, para fazer essa purificação e não ir ao templo e não tocar em nada sagrado. Mas a lei, ela ordena, né, que depois desses dias, ela vai ao templo. E ela vai ao templo com o menino Jesus e com seu esposo José. Vamos ler o 22, então, assim, completo, sem explicação. Passando os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Então, ou seja, a primeira vez, o verso 21, foi para ser circuncidado e dar o nome. O verso 22, depois de vários dias, foi levado novamente ao templo, porém, para ser apresentado ao Senhor, ser orado, ser consagrado e apresentar ele ao Senhor, conforme nós faz aqui em nossa, né, cultos presenciais, quando uma criança precisa ser apresentada. Levar, né, a criança ali e estender aos céus ali, né, erguer aos céus e orar e eu consagrar ele ao nosso Senhor. Então presta atenção que você possa entender que o verso 21 é um fato que o menino vai a Jerusalém, ao templo, e o verso 22 é um outro fato ocorrido que vai ao templo novamente. Tá? Vamos explicar o algo aqui do verso 21, que hoje é uma cerimônia que até hoje acontece isso. Tá? Em Israel, a cultura judaica, até hoje acontece isso, ao qual o nome é Bar Mitzvah, tá? Esse é o nome que eles chamam essa cultura e uma cerimônia que até hoje é realizada. Se você dar um Google aí, você vai ver e você vai perceber que hoje as crianças, ela é apresentada a essa cerimônia ao templo ou na sinagoga com 13 anos. Porém, na época de Jesus, era com 12. Então, é por isso
que Jesus ele está ao templo aos 12 anos ali, né, fazendo perguntas aos mestres da lei, porque ele está ali cumprindo o Bar Mitzvah, tá? Uma cerimônia judaica, que naquela época de Jesus era com 12, hoje mudou um pouco e hoje é com 13 anos, tá? O que acontece nessa cerimônia? Essa cerimônia, o menino, ele passa a ser considerado uma vida adulta. Hoje aqui, nossa cultura é com 18 anos, 19 anos, 17, né? 18 anos normalmente aí, e hoje nossa cultura é com 18. Porém, lá na cultura judaica, hoje é com 13, mas na época de Jesus era com 12. Então, com 12 anos, ele é passado a ser responsável pelos seus atos, né, e toda a sua obra, tá? Ele é responsável por tudo que ele está fazendo. Antes dos 12 anos, ele não podia fazer nenhuma leitura à Torá, tá? Publicamente, ele podia ler na sua casa, ler ali, mas publicamente ele não podia ler. Não podia ler na sinagoga, não podia ler no templo. A partir dos 12 anos ele já pode ler. A partir dos 12 anos ele pode já fazer perguntas ali e interrogar os mestres. É por isso que Jesus, aos 12 anos, está ao templo fazendo perguntas aos mestres. Amém? Isso nós vai explicar muito melhor, tá? E mais profundamente na aula que vem. Então permaneça conosco aí, que na aula que vem nós vamos explicar muito melhor essa parte aí de Jesus estar aos 12 anos ao templo. Porque hoje não vamos entrar nessa parte. Hoje nós vamos entrar aí Jesus e o número 8, tá? E só para que você tenha o entendimento do Bar Mitzvah, que é uma palavra hebraica e o significado dela é filho da lei, tá? Ou filho do mandamento. Vamos explicar na aula que vem também. Deixa aí um gostinho para que você possa aprender na aula que vem. Amém? Então, conforme nós lemos aqui, nós, ao verso 21, eu pedi para vocês marcar também aí, ó, segundo o que está escrito na lei, ou na lei de Moisés, né? O verso 22 está escrito, deles, segundo a lei de Moisés. O verso 23, parte A está escrito, conforme o que está escrito na lei de Moisés, segunda vez que aparece. O verso 24, na parte B aparece, o que está escrito na referida lei, 3 vezes. Porém, a quarta vez é no verso 21. Volta ao verso 21. Por isso que eu pedi para você acompanhar com a sua Bíblia ou com sua PPI, tá? Você está acompanhando a leitura. Volta ao verso 21. Quando o menino foi circuncidado, isso também estão se referindo a uma lei, que era a ordenança. Então, aqui não está bem claro, como está nos outros versos, verso 22, o verso 23 e o verso 24, como está bem claro, dizendo assim, segundo o que está escrito na lei, porém o verso 21 também está, mas não tão claro, mas está referindo a uma lei que era ordenado para que o menino ele fosse circuncidado. Aonde essa lei, pastor Oséias? Levítico. Então vamos ler Levítico e ver essa explicação. Levítico 12 e o verso, a partir do verso 2. Leia comigo, venha. Diz assim, diga aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, que é o caso de Maria e Jesus, em Lucas 2, ficará impura durante 7 dias, como nos dias da sua menstruação ficará impura, né? Aí não precisa explicar, todos nós sabemos, principalmente a mulher, né, que ela passa um momento aí, né, de limpeza, né, do seu corpo, né, saindo todo aquele sangue, o corpo se limpando aí, né, daquele sangue que estava parado por causa da sua gestação ali do menino, né? Pois bem, o verso 8 diz assim, e no 8º dia, verso 3, desculpa, e no 8º dia o menino será circuncidado. Então, aqui está, e é bem encaixado, né, o que nós lemos, é um paralelo de Lucas 2, 21, que nós lemos lá, tá? Assim como ocorreu em Lucas 2, 21, que José levou Jesus ao templo para ser circuncidado,
depois de 8 dias, porque a lei que determinava que fosse assim, mas você falou que Maria, ela não foi com José, que ela teve que ficar onde ela estava hospedada. Exatamente, olha no verso 4 de Levítico, tá? Que nós estamos lendo. Depois ela ficará 33 dias a purificar-se do seu sangue. Olha só, nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. O tempo da recuperação da gestação aí da mulher é 40 dias. E é exatamente o que a Bíblia ela menciona aqui, que é esses 40 dias que ela está passando por esse momento de purificação. E nesse momento de purificação, é bem claro dizer que ela não pode tocar nada santo. Então ela não podia ir ao templo e tocar nada ali, porque Jesus foi ali, o menino ou qualquer outra criança, ser circuncidado. Então ela não podia fazer nenhum trabalho cerimonial, referindo-se a partes consagradas, coisas santas, tá? Então é por isso que ao verso 21 de Lucas, que eu mencionei, que Maria não foi, porque o Levítico menciona isso e deixa bem claro, a mulher, ela está impura durante esses 40 dias. Durante esses 7 dias, no 8º dia, ali em Levítico dá uma pausa e fala, o menino tem que ser levado. Porém, a mulher, ela fica os 40 dias ali, esperando esse momento. Passou esse momento, ao qual nós lemos no verso de Lucas 2, 22, diz, passando os dias da purificação, é o que o Levítico está mencionando no verso 5. Tá? Verso 5, Levítico. Mas se tiver, verso 6, e cumprindo os dias da sua purificação, pelo nascimento de um filho ou de uma filha, a questão do verso 5, tá? Está mencionando quantos dias que é da menina. A menina dobra os dias, tá? E o menino é 40, e da menina ela vai dobrar aí, ficará 66 dias para se purificar, fora os 7 dias lá, tá? E cumprindo-se os dias da sua purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, trará ao sacerdote à porta do tenda do encontro um cordeiro de 1 ano por holocausto e uma pombinha, ou uma rolinha por oferta pelo pecado. Tá? Então, esse aqui é referente ao verso de Lucas, capítulo 2, e o verso 22. Cumprindo-se, então, passados os dias da purificação, que dias são esses? Os 40 dias, que a mulher ela tinha que ficar ali, sendo purificada, se limpando ali, o seu organismo se limpando desse sangue. Os judeus entendem que isso é uma limpeza, que tem que ser feita ali, porque os judeus entendem que o sangue ele tem vida, então eles levam muito a sério essa questão do sangue. Tá? Então dá para entender muito bem que o verso de Lucas 21, capítulo 2, 21, José e o menino é levado ao templo para circuncidar o menino e dar o nome dele. Volta aonde está a sua casa hospedado, que estão indo em Belém, tá? E depois desses 40 dias, eles voltam os 3 juntos, para quê? Para fazer esse sacrifício pela Maria, o ato da purificação, tem que oferecer um sacrifício ali, e ofertar, como sacrifício, e também consagrar o menino, tá? Pois bem, você falou, o que tem a ver Jesus com o número 8? Pois bem, o que tem a ver Jesus com o número 8? O número 8 na Bíblia, irmão, ele menciona e ele é falado de novos começos. Toda vez que você vê número 8 ou coisas 8 na Bíblia, é novos começos. Por exemplo, no dilúvio foi que Deus fez um reset em tudo e começou tudo de novo com exatamente 8 pessoas. 1 Pedro, capítulo 3, verso 20, está mencionando isso. Então, quando Deus dá um reset em tudo, ele falou, vou começar algo novo. Então, ele reseta tudo com o dilúvio, e quando ele vai começar tudo de novo, ele começa com 8 pessoas, coisas novas. No número 8, refere-se a novos começos, novas coisas. Tá? 8 fala de salvação.
Deus salvou 8 pessoas no dilúvio. Quantas pessoas foi salvo no dilúvio? 1 Pedro 3, verso 20. Você vai ver que 8 pessoas foram salvas nesse dilúvio. Então, o número 8 está relacionado não só a novos começos ou novas coisas, mas está relacionado com salvação, porque 8 pessoas foram salvas no dilúvio. E foi ao 8º dia que o Salvador foi levado ao templo. Jesus, o significado da palavra Jesus é: o Senhor é salvação, o Senhor salva. O Senhor é salvação, o Senhor salva. Então é o 8º dia que o verdadeiro Salvador é levado ao templo para começar algo novo, para começar coisas novas, para começar uma nova aliança. O número 8 tem a ver com aliança também. É por isso que o menino é circuncidado. A circuncisão é uma aliança, tá? Feita entre o primogênito e Deus. Então o número 8 tem muito a ver com Jesus. Tem a ver porque fala de salvação. Jesus, ele é o Salvador. Jesus, ele é levado, né, ao templo ali para ser circuncidado. Número 8 ali, porque foi com 8 pessoas que Deus salvou do dilúvio e começou algo novo. Vamos continuar aqui, tá? O rei Davi era o 8º filho de Jessé. Exatamente o 8º. E era exatamente o que foi ungido a rei. Simbolizando ali, né, o rei Davi simboliza, tipifica, uma tipificação, um tipo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, tá? E é da linhagem, né, de Davi que veio o nosso Senhor Jesus. Temos aqui a genealogia. Nossa, irmãos, aprendemos tanta coisa, tem tanta informação. Se você não assistiu essa videoaula, eu recomendo que você volta lá. Vamos deixar no link da descrição também. Vamos deixar também no card para que você estuda e aprenda, tá? Nossa, irmão, é benção, foi benção nós estudamos. Eu gostei muito de fazer essa videoaula e esse estudo sobre a genealogia de Jesus. Você vai entender como que isso faz tanto sentido de o 8º filho de Jessé ser o Davi. Como liga com Jesus. Como que liga com o número 8. Olha para você ver como tem uma ligação e os dois estão ligados. Jesus ressuscitou no 8º dia da semana. Tá? Aí você talvez deu um travamento na sua mente agora, né? Travei sua mente, fala a verdade. Vou destravar agora. Se nós contarmos, e você fala, mas não foi 3º dia? Se você contar a partir da morte de Jesus, sexta, vai dar o 3º dia, sexta, sábado, domingo. Mas se nós não estamos contando a partir da morte de Jesus, estamos contando dia da semana. Sábado é qual dia da semana? Você pensou aí? Se você falou 7, você acertou. Parabéns. Pois bem, bora lá, let's go. Então, o 7º é o dia de sábado, é o último dia. E o dia seguinte, que é o domingo, é o 8º dia. E o dia que o Senhor Jesus nasceu, o dia que Jesus ressuscitou, da semana, foi o 8º dia. Tá? Jesus ressuscitou no 8º dia da semana, sábado é o 7º. E domingo é o 8º. Dia 8 da semana. Ou seja, Deus começou algo novo no 8º dia, com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eita glória, meus irmãos, mereceu um like já na nossa videoaula, principalmente você que é obreiro, você que faz parte da nossa igreja, nos ajuda aí, dá essa moral para nós, para que nós venhamos crescer e o YouTube possa entender que essa videoaula teve like, e ele possa compartilhar com outras pessoas que nós nem conhecemos por todo lugar do mundo, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá então. Então dá para entender então e ver todo esse ligamento de Jesus com o 8º dia. O 8º dia da semana, o último dia é o sábado, é o 7. E Jesus nasceu um dia logo após esse dia, o sábado, um dia logo após, do 7 ao 8, domingo. Amém? Então Deus começou algo novo aí, ligado com o número 8. Temos 8 novos ou novas coisas mencionadas na Bíblia. A Bíblia menciona, né, 8 coisas novas
ou novos, tá? Novas ou novos na Bíblia. Vamos lá. O primeiro, um novo cântico, está em Salmos 66, verso 2. Esse esboço, irmão, vai estar no link da descrição também. Eu não vou mencionar aqui os textos. Você entra no link da descrição e você vai ter esse esboço aí, esse script que eu uso aqui para fazer essa videoaula. Tá? Vamos lá. Número 1. 8 coisas novas na Bíblia. Número 1, novo cântico. Número 2, novo nome. Número 3, novo espírito. Número 4, novo coração. Número 5, novas línguas. Número 6, novo mandamento. Número 7, novos céus. E número 8, nova terra. 8 vezes a Bíblia mencionando coisas novas. São essas coisas que acabei de mencionar. O número 8 é o número da aliança. Circuncisão era no 8º dia. Era a aliança, né, do primogênito com Deus. Número 8, ele ultrapassa o número 7. Agora vai ficar pesado aqui, hein? O número 8, ele ultrapassa o número 7. O número 7, ele é pleno, o significado da Bíblia, tá? Ele é um número, né, que refere-se a coisas completas. Por isso que é pleno. É coisas perfeitas. Algo que é perfeito, tá? Então, o número 8, ele ultrapassa o 7. Por quê? Porque ele, nosso Deus, sempre vai além da perfeição. Ele vai além do que é pleno. Número 7 é pleno ou completo. Número 8, ele é abundante, porque ele ultrapassa o 7. Ele ultrapassa o que é pleno. Pleno, o que é pleno? Já falei aqui, pleno é estar cheio. Pleno é estar completo. Esse copo não está cheio, tá? E aliás, lindo copo, escola de profeta. Se você quer um copo desse aí, comente nos comentários se você quer um copo desse aí. Que nós vamos encomendar para você. Nós vamos entrar em contato contigo. Amém? Dá para personalizar e fazer outras coisas também com esse copo, colocar sua foto, o que você quiser. Nós fazemos aqui. Temos uma equipe preparada para isso. Eita, glória a Deus! Esse copo não está cheio, então ele não está pleno. Porém, se ele estivesse cheio, estaria pleno e completo. Então, o que é o número 8? O número 8 é abundante. Ele ultrapassa o pleno. Ele ultrapassa o que é completo. E o que ultrapassa aqui é quando ele está derramando. É quando ele é abundante. Então, o número 8, ele ultrapassa o que é pleno. Ele ultrapassa o que é completo. O número 8, ele é abundante. E é por isso que o nosso Deus, ele faz coisas abundantes em nossa vida. Porque ele vai além do que é pleno. Ele vai além do que é completo. Ele é muito mais além do que é perfeito. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele ultrapassa os limites. Oh, glória a Deus. Nosso Deus, ele é infinito. Quer saber um pouco disso? O que está relacionado entre os 7 e 8? Eclesiastes 11 e o verso 2. Se pegarmos o número 8 e deitarmos o número 8, o que acontece? Ele dá um símbolo. Que símbolo é esse? O símbolo do infinito. É por isso que ele vai fazer novos céus e nova terra. Quando tudo estiver completo, ou seja, número 7, quando tudo estiver completo, quando tudo estiver pleno, então vem o número 8, o infinito, novo céu, nova terra e a eternidade e glória eterna. Eita glória! Então essa é a ligação que Jesus tem com o número 8. Amém? Creio que essa aula foi bem aproveitosa para a tua vida informativa, tá? Não esqueça, vou te lembrar novamente, deixa o teu like. Eu sei que essa aula começou, eu pedi para você dar o like e você não deu, então estou te lembrando novamente, deixa o like aí, em nome do Senhor Jesus, faça parte do nosso canal, nos ajuda a chegar a 1000 inscritos, e eu creio que vamos chegar. E aos obreiros da casa, a palavra-chave hoje, adivinha? Número 8, essa é a palavra-chave, tá? Então, eu te espero para a próxima videoaula. E na próxima videoaula, vamos estudar Jesus no templo aos 12 anos. E vou chamar esse estudo do o despertamento
mental. Amém? Que Deus vos abençoe, fica com a paz e com a abundante graça de Deus sobre a tua vida. Tchau, até a próxima.